Olá, tudo bom com vocês? O meu nome é Paulo Campanha e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre cores. Vamos ver que temos três métodos diferentes para referenciar cores. Temos como referenciar as cores através do RGB, que significa Red de vermelho, Green de verde e B de Blue. Temos também como referenciar as cores através de um index, que em português significa índice. E temos também como referenciar as cores através de números constantes, que na verdade já estão dentro da biblioteca do Excel com nomes fixos. Então vamos lá para os nossos exemplos. Aqui, neste nosso primeiro exemplo, vamos trabalhar na nossa primeira planilha, que já está intitulada de RGB. Aqui, veja, temos três planilhas. Vamos exemplificar cada uma delas com um método diferente de referenciar cores. Vamos trabalhar, então, primeiro na planilha 1, onde vamos falar sobre o assunto de RGB. Vamos lá. Vamos diminuir aqui para poder caber todo o conteúdo dentro da tela. Pronto, vamos falar sobre RGB. Aqui vocês vão ver que estamos trabalhando com uma programação que fala sobre array e fala sobre split. Ainda não falamos sobre esses assuntos em aulas anteriores, porém, não é o caso. Neste momento, não vamos aprender sobre essas funções. Aqui, eu tive que fazer uso dessas funções apenas para conseguir exemplificar, mostrar para vocês como que esta codificação de três números que compõem o RGB, como elas podem transformar em cores. Então, veja, vou tentar explicar rapidamente. Aqui, nós temos declarado que a variável linha, ela será um número inteiro, que é um integer, que é realmente o nome da nossa linha. E temos dois arrays. Ambos os arrays, eles são arrays de string, ou seja, temos aqui dois conjuntos, o array 1 e o array 2, que são conjuntos de strings. Vou também utilizar o método forNext, que é um tipo de loop, que já vimos em aulas anteriores. Vamos fazer um loop saindo da linha 1 até a linha 28. Veja que vamos somente até a linha 28. E aqui vamos fazer que, para cada linha varrida, pegaremos o nosso conjunto de strings, que é o chamado array 1. Vamos fazer um split da informação que está dentro da célula. No caso, estamos falando da célula da linha em questão, coluna 3. Coluna 3 é a coluna C. Vamos fazer um split, porém, antes desse split, nós temos dois replaces. Nós vamos substituir todo este conteúdo, RGB, abre parênteses. Vamos substituir por nada. Depois, vamos fazer um segundo replace, onde vamos substituir o parênteses fechado por nada. E depois, vamos fazer um split, considerando que o delimitador para este split é a vírgula. Ou seja, resumindo, aqui eu vou aplicar a função replace para apagar o conteúdo RGB abre parênteses, vou usar o replace para apagar o fecha parênteses e vou fazer um split separando a vírgula. Eu vou separar esses três números, esses três conjuntos de número por vírgula, ok? E estes números obtidos, que são os códigos RGB, vão compor o meu array. Eu terei um array 1 para o conteúdo da coluna C e terei o array 2 para o conteúdo da coluna F, que está aqui, céus, linha, coluna 6. Então, eu terei dois conjuntos de array para cada linha, porque eu estou varrendo por linhas, ok? Aqui eu estou fazendo isso simplesmente para conseguir retornar este conjunto de números RGB para conseguir pintar as células e mostrar como que este conjunto de códigos forma uma cor. Então, vamos começar a debugar apenas para exemplificar. Vamos ver. Veja, ele vai pintando as células ao redor das codificações de acordo com o código RGB.
Vamos continuar de uma vez para ir mais rápido. Pronto! Viu como funciona? Este código RGB, que é composto por 3 números, eles geram cores. E aqui eu estou pintando o fundo das células utilizando a propriedade interior.color. A propriedade interior.color significa que estamos pintando o interior da célula. E aqui na minha programação eu disse para o VBA, cells, linha, coluna 2, pintar o interior de acordo com RGB, array de número 0, array de número 1, array de número 2, pois veremos mais para frente nas nossas aulas de array que o conteúdo que compõe um array começa em 0 e não em 1. Então, aqui eu tenho o meu primeiro número do nosso array 1, sendo o array de valor 0. O segundo componente do nosso array é o array de número 1. E o terceiro componente do nosso array é o array de número 2, que veio do split que fizemos aqui em cima. Veja, já deixei aqui uma observação. Existem 10 dessas combinações de cores que são repetidas. Portanto, desses 56 cores, temos 46 que são únicas. Mas lembrando que aqui eu utilizei esses códigos de RGB apenas para exemplificar. E por que eu usei especialmente esses códigos de RGB que temos aqui, sendo que a codificação de RGB ela é muito maior? Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu redimensionar a tela. Se você vier aqui, onde você faz a customização, tanto da cor da fonte quanto da cor do fundo da célula, não importa qual seja, se você clicar e vier aqui em mais cores, veja, você vai conseguir aqui vir na aba personalizar e aqui você tem todo o espectro de cores possível. Aonde você clicar, repare, você clica, você consegue ir mudando a composição de cores. Repare, você vai tendo um número para vermelho, que é o R, um número para o verde, que é o G, e um número para o azul, que é o B. Então, aqui você consegue ver exatamente qual é a cor que você quer e qual é o código que representa esta cor. Por isso, eu particularmente gosto muito de trabalhar com a codificação RGB para a programação em VBA no Excel. É muito mais fácil trabalhar desta forma. Mas então, por que aqui no nosso exemplo eu usei essas codificações que acabam repetindo 10 combinações? Na verdade, ele acaba repetindo 10 cores dentre as combinações utilizadas. E por que eu usei estas combinações, sendo que ali no nosso espectro de cores, nós temos infinitas combinações que poderiam gerar cores diferentes? Veja, eu utilizei essas combinações, pois aqui nós temos na coluna A e na coluna D números. Esses números, eles são índices, o qual veremos na nossa próxima aba, na nossa próxima planilha, o que significam esses índices. Aqui eu tenho um resumo, na verdade. Eu tenho códigos RGB que coincidem com as cores de seus respectivos índices. Vamos ver na nossa próxima aba. Vamos lá. Aqui, vamos aumentar a nossa janela. Temos até a numeração 56. Aqui nós vamos trabalhar com índices. Esses índices, eles já estão na biblioteca de cores do Excel. Vamos mudar aqui no nosso ambiente VBA. Vamos para a próxima planilha, onde vamos falar sobre índice. Veja, aqui eu criei um outro loop. Vamos varrer as linhas de 1 a 28. E aqui eu tenho dois endereços de célula. Eu tenho célula, linha, coluna 2 e tenho célula, linha, coluna 4. Por quê? Vamos pintar as células da coluna B e da coluna D. Então, aqui eu vou utilizar de novo a propriedade interior, porém, color index. Reparem, no exemplo anterior, quando trabalhamos com RGB, nós temos que escrever, vamos escrever aqui embaixo apenas para facilitar, para podermos comparar. Eu tinha lá cells, linha, não importa o número da coluna, vamos supor que seja a coluna 1,
ponto interior ponto color, apenas isso. E então eu colocava RGB e o código do RGB. Vamos tirar o comentário para ele poder reorganizar automaticamente. Veja, é assim que se escreve a codificação para colorir, seja uma fonte, seja um fundo de célula, não importa. Aqui estou fazendo especificamente para um fundo de célula, para o interior. Por isso eu uso a propriedade interior.color. Porém, eu só estou mostrando como que se usa para colorir através de codificação RGB, ok? É assim que fazemos. Vamos deixar comentado para não dar nenhum erro. Aqui, neste nosso exemplo atual, vamos trabalhar com o índice de cores, que é o Color Index. Então, novamente, vamos pintar o interior da célula, porém utilizando a propriedade Color Index. Desta forma, eu vou dizer que o Color Index ele vai ser representado pelo número que está aqui nestas colunas. Ok? Então, vamos começar a debugar. Vamos lá. Veja, ele começa a pintar as células das colunas B e D através do índice que está escrito nas colunas A e C. Vamos lá de uma vez. Pronto. Desta forma, temos que o Color Index ele é representado apenas por um número. Não é como o RGB, que é composto por 3 números. Poderíamos nos questionar, mas por que eu vou preferir trabalhar com RGB, onde eu tenho que lembrar de 3 números diferentes, além de ter que escrever o RGB toda vez, ao invés de usar um simples Color Index que é apenas um número? Veja, aqui no Color Index eu sou limitado a 56 cores. E lembrando que dessas 56, 10 são iguais. Veja, por exemplo, o Color Index 6, que é o amarelo, ele é igual ao Color Index 27, que também é amarelo. E assim por diante, temos o Color Index 7, que é rosa, e o 26, que também é rosa. Então, temos aqui que na biblioteca de cores do VB do Excel, nós temos 56 cores referenciadas por um índice, onde dessas 56, 10 são iguais. Então, temos apenas 46 cores únicas. Quando trabalhamos com RGB, essa codificação ela é praticamente infinita. Pois, como eu já mostrei lá na palheta de cores, você pode combinar estes 3 números, R, G e B, formando a tonalidade de cor que te agrada. Você pode ir muito mais além do que apenas as 56 cores referenciadas pelo índice, ok? Esta é a diferença. Então, lembrando, aqui demos um exemplo de como utilizamos a coloração a partir de código RGB. Agora, vou deixar escrito aqui, apenas para título de comparação, como que se colore utilizando, vamos lá, interior.color index igual um número que seja, sei lá, 6, por exemplo. Deixa assim. Assim seria o método de coloração usando o Color Index. Utilizando o Color Index, você coloca .color index igual e um número, simplesmente isso. Que aqui no nosso exemplo da macro que rodamos, esse número estava dentro destas células aqui, ok? Quando utilizamos o método de coloração RGB, a gente só coloca .color, não tem que colocar RGB ou index ou qualquer coisa, e na igualdade entra o código RGB como um todo, ok? Essas são as diferenciações entre um método e outro. Agora vamos para o nosso terceiro método de coloração aqui na nossa terceira aba, onde vamos trabalhar com constantes. Este método, para mim, é o pior de todos, o que faz menos sentido, ok? Eu particularmente não gosto de trabalhar com este método. Estou apenas mostrando que este método existe e que você pode trabalhar assim se você preferir, ok? Quando vamos trabalhar com as constantes, temos que vamos pintar o interior da célula novamente, igual como se faz com RGB, é simplesmente interior.color, porém na igualdade, ao invés de escrevermos RGB e o código, vamos escrever VBA ponto e já temos um nome pronto para essas cores. Na biblioteca do Excel, ele já possui nomes prontos para cores, porém são cores mais primárias, são cores básicas, que seria o preto, o azul, o cian,
o verde, o magenta, o vermelho, o branco e o amarelo. Então, aqui, quando trabalhamos com as cores constantes, temos apenas estas cores, que são 8. Ele se limita a 8 cores apenas. Então, vamos rodar aqui o nosso código, que já foi escrito. Vamos pintar aqui a célula 1, 2, ou seja, é a linha 1 da coluna 2. Vamos pintar com o VB Black, que é a cor já inscrita na biblioteca do Excel. Pintamos de preto, agora blue, agora cian, verde, magenta, vermelho, branco e amarelo. E aqui embaixo eu deixei escrito um outro exemplo. Você pode utilizar o Color Constants e depois o nome da cor. Na verdade, é exatamente a mesma coisa do que já fizemos aqui em cima. A diferença de quando você chama o Color Constants, você consegue puxar a listagem de cores. Vamos colocar aqui embaixo apenas para mostrar a diferença. Active cell.interior.color é igual a VBA ponto. Quando você coloca VBA ponto, ele te traz várias constantes, métodos, várias coisas que já estão dentro da biblioteca do Excel, tá vendo? Você consegue ver muitas coisas que está dentro da biblioteca do VBA. Então, se você puxa por Color Constants e coloca ponto, veja, ele já puxa para você todas as 8 cores possíveis que estão dentro do Color Constants da biblioteca do VBA do Excel. Ok? Então, utilizando o Color Constants, ele só te ajuda a puxar o nome dessas cores. Quando você já sabe esses nomes, você pode simplesmente colocar VBA ponto e o nome da cor diretamente. Você não precisa colocar o Color Constants. Aqui colocamos apenas para mostrar que você pode também fazer desta forma. E aqui neste exemplo, colocamos como o VB Yellow, ok? Que aqui, no caso, ele vai pintar a Active Cell, a célula que estiver selecionada. Vamos supor que seja essa, a gente debuga, ele pinta de amarelo. Ponto, finalizou a nossa codificação. E repare que este Color Constants, ele possui um número constante, que representa essa coloração. Esta foi a nossa aula sobre cores dentro do VBA do Excel. Vimos que temos 3 métodos diferentes para chamar cores ou colorir aquilo que desejarmos. Existem alguns outros métodos de se colorir, porém, os mais utilizados são esses. Dei preferência para falar sobre aqueles que eu considero mais importantes, já que a nossa intenção nestas aulas é sempre sermos o mais objetivo e o mais prático possível. Espero que tenham gostado. Até a nossa próxima aula!